Bem-vindos de volta, bem-vindos todos aí novamente para a nossa segunda aula do nosso primeiro módulo de trabalho do Projeto Conselho Eficaz. Lembrando que no módulo anterior, então, nós falamos sobre o contexto histórico, começamos a falar sobre o contexto histórico, falamos aí sobre a Lei Melo Matos e agora a gente vai dar continuidade à temática de história e origem do ECA, né, da Lei 8.069, falando um pouquinho a partir do entendimento, da vigor da Lei Melo Matos, entrando então no famoso e conhecido Código de Menores. Bom, para quem ainda não sabe, né, para a gente que ainda às vezes não tem esse conhecimento, a lei chamada Código de Menores, ela nunca foi uma lei em si, que trouxe, né, que revogou toda a Lei Melo Matos, muito pelo contrário. Ela é tida apenas como uma grande reformulação. Então, todo aquele contexto da Lei Melo Matos é reformulado pela Lei 6.697, que ficou conhecida, né, como Código de Menores, e ali publicada em 10 de outubro. É essa lei 6.697, que acaba sendo considerado o Código de Menores, mas ela não foi necessariamente um novo ordenamento. Ela pegou o ordenamento anterior e fez uma grande reforma, de forma a trazer alguns ganhos, trazer algumas garantias, apesar de não na forma que a gente queria, mas traz sim algumas garantias e uma evolução no que tange à proteção da criança e adolescente. Então, gente, essa lei, como eu já disse, então, como eu disse, essa lei, ela surge, então, em 10 de outubro de 1979, ela traz muitas alterações e muitas evoluções, e nós vamos trabalhar algumas delas aqui. A lei ainda adota a teoria da situação irregular e uma mentalidade menorista. Quando a gente fala em situação irregular, a gente já falou, né, na aula anterior sobre situação irregular, mas essa ideia menorista, quando a gente fala dessa ideia menorista, é no sentido de que trata qualquer pessoa que tem menos de 18 anos como menor. Então, ainda tem essa ideia de que ele é menor, né? menor de idade. A ideia começa, né? Ela surge com a ideia de menor idade e ficamos apenas no menor. Então, ela ainda mantém essa mentalidade menorista. Ela traz, sim, no bojo uma novidade, porque ela muda a nomenclatura para infratores e vítimas. Então, a gente tem uma mudança de entendimento. Hoje não são as situações irregulares, elas continuam sim, como a gente já disse, mas ela cria dentro dela mais duas subcategorias, que são os infratores e vítimas. Isso parece bobo, mas não é. Isso faz com que, dentro daquela estrutura que a gente conheceu e falou lá na aula 1 da FUNABEM, criem-se dois espaços diferenciados. Um espaço para a criança ou adolescente em situação irregular, infrator, e daí a expressão famosa menor infrator, e cria um outro espaço para aquele menor vítima das violências que são sofridas. Tá? Ele ainda adota a lógica de toda a definição no que tange a criança e adolescente ao juiz, mas ele já começa a trazer alguns diferenciais, como adotar a proteção e vigilância a menores. Aqui surge o chamado comissário de menor. É a partir desse momento que os comissários surgem, exatamente, gente, na lógica de ser a polícia dos menores. A gente precisa entender sobre isso para não confundir os comissários de menores com os conselheiros tutelares. Aqui já começa a fazer uma diferenciação, aqui já é importante esse conhecimento, a gente começar a fazer essa diferenciação. Num outro módulo, vamos falar sobre o conselho tutelar, mas é importante a gente já trazer esse entendimento. Os comissários, eles são criados na lei, no Código de Menor, e não têm a mesma função que o conselho tutelar. Eles tinham a função de ser vigilância, de exercer essa vigilância no que tange a menores, tá? Ou seja, aqueles até 18 anos de idade incompleto, que
no entendimento da legislação, se encontrasse em situação irregular, seja em função de ato infracional, ou seja, em função de ser infrator, seja em função de ser vítima. Tá? Claro que essa palavra vítima, essa expressão vítima, não tem uma definição muito clara na legislação. Ela, pelo contrário, ela deixa ainda ao juiz a função de definir o que é vítima nesse momento. Aqui ainda continua essa lógica, que inclusive a questão financeira pode ser utilizada para poder retirar esses meninos de casa. E aqui também é instituída a lógica de que os pais podem, sim, abrir mão do seu direito de cuidar dos filhos ou de criar os filhos. Então, ela surge com essa lei o entendimento de que o Estado ele é o pai de todos. Nessa lógica dessa proteção e vigilância, a assistência, proteção e vigilância, a parte de assistência e proteção, ela fica a cargo do Estado. E é por isso que os pais, naquele momento, poderiam chegar e falar, vou entregar meu filho porque eu não dou conta. O Estado, então, teria que fazer esse papel. Institui o chamado desvio de conduta em função de grave inadaptação familiar ou comunitária. Isso traz o entendimento de que, se o menor não se adaptasse à lógica familiar ou comunitária, então ele sofria de uma coisa chamada desvio de conduta. Olha só como os menores, né, como crianças e adolescentes, ainda eram vistos como objeto. Ou, eu posso fazer uma classificação melhor, quase como animais. Quando a gente adquire um animal, a gente não acha que ele tem que adequar a regra da nossa família e da comunidade? É a mesma lógica, era a mesma lógica aqui. Quando se tinha uma criança ou um adolescente, quando se tinha um menor, ele que tinha que se adaptar à lógica familiar e comunitária. Se assim não fizesse, ele estava em uma situação de desvio de conduta e, por isso, o Estado deveria agir e colocar esse menino direcionado ou em uma conduta direcionada. Aqui também, gente, surge essa expressão cidadão de bem. É aqui que surge, porque o objetivo de trabalhar o desvio de conduta na legislação era transformar aquela criança ou adolescente ou aquele menor em um cidadão de bem. Então a gente vê aí muitos vícios, né, muitas das coisas que a gente traz ainda foram instituídos por essa lei, pelo Código de Menor. Por isso que ele é tão comentado, né, por isso que a gente trabalha tanto. Trazia no seu texto expressões de caráter moral como perigo moral e desvio de conduta. A gente já falou um pouquinho do desvio de conduta e vamos falar aqui então do perigo moral, que é uma expressão que causa subjetividade. O que é perigo moral? Quem define o que é perigo moral? Como o juiz vai fazer para definir ou para entender que aquele menino está em perigo moral ou ele traz um perigo moral? Qual era a moral que a gente ia defender, que o juiz ia defender na hora de atuar sobre esse menor? Então, são questões que o Código veio trazer que deixa a cargo de um terceiro que não necessariamente está naquela realidade familiar para definir aquilo, tudo sobre a vida desse menor. Só em título de informação, tá? Quando a gente traz para a prática, isso funcionava da seguinte maneira. O menor de idade que estivesse em uma situação irregular, e aí pode ser em qualquer contexto que os comissários entendessem, pode ser o fato dele estar na rua, pode ser o fato dele estar dançando, pode ser o fato dele estar sozinho, pode ser o fato dele estar pedindo dinheiro, não importa. Aquilo que fizesse com que o comissário entendesse que poderia ser uma situação de irregular, eles agiriam da seguinte forma: eu pego esses meninos, levo para o juiz e sentavam-se no mesmo espaço, juiz, promotor, comissário e o menor. Não se tinha presença do advogado, não se tinha presença de um defensor público, era simplesmente esses quatro ali na sala, com 3 na acusação e um só tentando se defender, que era o pobre do menino, sozinho, sem os pais, sem nenhum responsável. E a partir dali o juiz analisava aquilo que entendesse pertinente e aplicava a medida que fosse melhor no seu entendimento. Pensem isso, a gente falou aqui de vítima, quando a criança seria uma vítima, mas pensem isso em um menor que cometesse um ato infracional, ou um menor que reiteradamente
cometesse atos infracionais, onde os comissários já não estivessem falando, né, já peguei eles aqui 1000 vezes, e leva para o Poder Judiciário. Com ele, o comissário enquanto acusador, o promotor enquanto acusador e o juiz para definir, já contaminado por toda essa informação que era trazida por esses dois órgãos. Não tinha chance, né? Não havia nenhuma garantia de que os direitos efetivamente desses meninos eram observados. E isso, como sempre, recaía em quem tem mais vulnerabilidade. Porque a família que ainda tinha uma condição financeira, ao tomar conhecimento disso, poderia agir de outra forma, mas aquele que não tinha, sofria as consequências. Enfim, altera também ainda a lógica de FUNABEM para FEBEM, todavia a lógica continua no sentido de, no mesmo espaço, claro que a partir daqui fisicamente separados, pelo menos durante um tempo, porque o pátio ainda era o mesmo dividido, o refeitório ainda era o mesmo dividido. Naquele momento, né, a lei não trouxe uma regulamentação sobre direitos trabalhistas, então eles faziam sim trabalhos dentro das FEBEMs, então era um espaço que conviviam-se ainda, tanto o agressor quanto a vítima. E era muito comum, no mesmo espaço, aquele que agrediu aquela criança que foi vítima, conviver com seu agressor, porque eles teriam sido pegos no mesmo momento, sendo taxados aí de menores em situação irregular, e cada um era encaminhado os dois, aliás, eram encaminhados para a FEBEM, cada um ficava em um prédio localizado em um lado, mas nesses espaços comuns conviviam. Então ela traz algum tipo de evolução, mas ela ainda mantém uma lógica muito perversa e muito cruel, né, quando a gente fala de direito de criança e adolescente. Graças a Deus isso evolui, né? Então a partir de 1979 o Brasil começa a mudar, a vir aí mudanças significativas, lembrando que até o momento a gente vivia em um estado de exceção, onde havia aí sim, né, a definição aí onde havia aí o comando central do país pelos militares. Então a lógica era outra, né? A lógica era impositiva mesmo. A partir então desse momento, a partir de 1980, a gente começa a trazer os movimentos democráticos no país, e o país começa a ficar empolvoroso e rediscutir essa modalidade. E aí a gente quer trazer de volta a democracia. Isso é muito importante, porque a partir desse momento nós começamos a discutir direitos humanos. Então, a partir desse momento, o Brasil começa a discutir a sua possibilidade de entrar no Tratado Mundial de Direitos Humanos. E, efetivamente, a partir de 1984, o Brasil, então, se torna signatário do Tratado Mundial dos Direitos Humanos e dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Isso é muito significativo, porque traz uma mudança, traz uma evolução na lógica de ver crianças e adolescentes. A primeira coisa que isso faz é tirar essa lógica menorista. Então a gente não trabalha mais a partir desse momento com essa lógica menorista. Hoje não, a gente tem crianças e adolescentes como seres em desenvolvimento, como seres de direito, não mais objetos. A partir daí, a gente precisa ver esse público de forma diferenciada. Eles são pessoas que estão em uma situação peculiar porque estão formando enquanto ser humano. Então, precisam de uma proteção diferenciada. É isso que o tratado vem trazer. Quando a gente fala do Tratado Mundial dos Direitos Humanos, é essa a lógica. Trazer uma dignidade para esses meninos, um olhar diferenciado, um olhar de cidadãos que precisam ser formados, que estão em formação, né, cujo tempo é diferente dos tempos do adulto. Mas sobre isso nós vamos falar um pouquinho nas nossas aulas mais à frente. Em 1986, nós começamos um movimento de trabalhar uma nova Constituição, ou aquele movimento constituinte. A gente traz ali os legisladores constituintes para criar uma nova Constituição e para que a gente retorne ao modelo democrático. Esse movimento é extremamente importante
quando falamos de garantia de direito da criança e adolescente, especialmente porque o Brasil traz para o texto constitucional, ou seja, para a nossa legislação máxima, todo o contexto, tudo aquilo que o Tratado Mundial de Direitos Humanos, em especial que direitos humanos de crianças e adolescentes, traz. Então, não é um texto de um tratado mais que tem que ser observado por ser tratado. Não. Aqui é uma regra constitucional. A partir desse momento, então, a Constituição traz que crianças e adolescentes são seres de desenvolvimento. Famoso artigo 227, onde traz que crianças e adolescentes devem ser atendidos com absoluta prioridade, sendo-lhes garantidos direitos fundamentais. Vamos à vida, saúde, educação. A gente vai depois rediscutir isso de melhor forma. Mas é nesse momento que o Brasil muda todo o seu paradigma. Se a gente começa a mudar lá em 1984, é em 1988, efetivamente, que o Brasil muda toda a sua atenção, muda toda a lógica de atender e de trabalhar com crianças e adolescentes. Surge então, gente, uma necessidade de uma nova legislação, porque a legislação anterior, o Código de Menores, confronta tanto com a Constituição, choca tanto com a Constituição, que o legislador precisa falar, olha, essa lei não vai mais vigorar. Ela não pode confrontar a nossa Constituição. E ela choca tanto que não dá nem para adaptar. Então, ela precisa ser eliminada. Aliás, ela não pode ser recepcionada, é um fenômeno aí constitucional, ela não é mais recepcionada pelo nosso ordenamento constitucional. É como se a gente viesse numa lógica toda torta durante o período e a gente fizesse todo um acerto. A partir daquele momento, com essa lógica toda diferenciada, ela choca com o novo regramento. E daqui para frente ela não pode vigorar. Pensemos nisso aí como viaduto. Vamos usar o exemplo aqui de Fabriciano. O viaduto, que tem ali uma altura mínima, uma altura máxima, né, para passar. É como se a gente viesse com um ônibus de 2 andares querendo passar debaixo desse novo viaduto que foi construído. Não vai passar. Qual que é o resultado? Dali ela não passa. E é isso que acontece quando a gente fala de não ser recepcionado ou de não recepção da norma anterior. Isso faz com que a gente precise de uma nova legislação. Isso faz com que a gente precise de uma nova lei que venha aí sim de forma a reforçar tudo aquilo que a Constituição prevê, direitos e garantias fundamentais. Então, vou falar uma coisa aqui que a gente tem falado ultimamente nos nossos cursos. É por esse motivo que você não vai achar no Estatuto da Criança e Adolescente deveres para criança e adolescente. Não adianta você discutir ele para subir, virar de cabeça para baixo, ler de frente para trás, de trás para frente. Isso não vai acontecer. Por que que isso não vai acontecer? Porque naquele momento histórico, quando aquele código foi constituído, o objetivo dele era trazer direitos, porque deveres e violações já sofriam todos os dias. A cada momento, crianças e adolescentes eram mais e mais violentados e sem nenhuma garantia de proteção. Então, a lei vem trazer o objetivo de proteção. Lógico que ela não revoga nenhum outro direito, então ela está em consonância com todo o ordenamento constitucional e ordenamento pátrio, especialmente o Código Civil. Então, esta lei não revoga o pátrio poder na época, né, que foi constituída, ou o que a gente conhece hoje como poder familiar. Não existe por parte do ECA a revogação do poder familiar. Então, o poder familiar, ele ainda persiste. Isso significa que compete aos pais definir sobre a lógica de criação dos seus filhos. Tudo dentro da lei. Então, em casa, gente, é importante a gente destacar isso, em casa quem manda são os pais. Não existe nada no Estatuto da Criança que viole ou que proíba isso. O pátrio poder, ele é 100% aplicável. O que acontece é que a gente veio de um momento diferente, né? Nós estamos acostumados ainda com uma forma de trabalho, uma forma de lidar que remonta a lá o Estatuto do Menor ou ao Código de Menores. Muitos dos nossos juízes, promotores, advogados, trabalhadores da área
foram ou nasceram em um momento que a lei que vigorava era o Código de Menor. Então, nos acostumamos com expressões e com ações que eram daquela época, mas que hoje, na atual lógica de proteção à criança e adolescente, não se encaixam mais. Quando eu falo hoje, estou falando da Constituição, já da Constituição. Então, é esse o grande desafio que nós temos. Quando a gente fala da implementação dessa lei, do Estatuto da Criança e Adolescente, o grande desafio é esse. Entender que a lógica mudou. E que naquela época ainda fui criado com aquele tipo de legislação, com aquele tipo de regramento, preciso entender que a coisa mudou. E eu preciso ter essa tranquilidade. É importante a gente falar isso aqui, gente, porque a gente tem que defender esse instrumento. É um instrumento que é muito atacado, mas é um instrumento que trouxe uma evolução muito grande no que tange a garantia de direito à criança e adolescente. Então, se a gente teve uma evolução no que tange a educação, um acesso mais amplo à educação, né, um acesso a todos para a educação, foi graças ao Estatuto. Se as crianças hoje chegam e adolescentes chegam no hospital e são atendidos por pediatra, é graças ao Estatuto. Se a gente tem uma garantia na gravidez, de proteção à gravidez, isso vem graças ao Estatuto. Então, é um instrumento muito forte e a gente precisa compreender esse instrumento, conhecendo sua história, para que a gente possa defendê-lo. Nós vamos entrar no Estatuto na nossa próxima aula, mas é importante destacar que, de dia 13 de julho de 1990, foi sancionado e publicado e entrou em vigor a Lei 8.069, também conhecida como Estatuto da Criança e Adolescente. É perfeita? Ela é imutável? Ela atende tudo? Não. Ela tem seus defeitos e, por isso, ela sofre algumas adequações, sofre atualizações. Mas é uma lei, sim, muito importante, que trouxe muita, no que tange a evolução de direitos de criança e adolescente, e é uma lei de muita importância para a nossa política. Bom, a gente encerra então agora a segunda aula. Vejo você na nossa próxima aula. Um abraço.